Hoje a gente vai falar aqui de uma dúvida de alguns dos meus alunos e também de alguns clientes, que provavelmente pode ser a sua dúvida também. O que a gente sente quando acessa os registros akáshicos? O que eu sinto quando eu acesso o arquivo, as memórias da minha alma? E essa é uma pergunta realmente muito interessante, né? Será que você já acessou o seu registro akáshico, os registros da sua alma e nem sabe? Você acessou assim meio que por acaso? O que será que você precisa sentir para acessar os registros akáshicos? Qual é a sensação e a primeira impressão que a gente tem quando acessamos então essa biblioteca cósmica, essa biblioteca etérica que são os registros akáshicos? Esse campo das sensações é sempre muito amplo, existe um universo inteiro de sentir, de sentimentos, de emoções, e hoje a gente vai conversar sobre tudo isso. Os registros akáshicos são um campo etérico, um campo que contém informações. Imaginem só uma outra dimensão que contém toda a memória, toda a história de tudo aquilo que você já viveu, já sentiu, já experienciou. Não só aquilo que você já viveu, mas também aquilo que o nosso planeta já viveu, aquilo que a Terra já viveu, aquilo que um animal já viveu. Então isso são os registros akáshicos, são arquivos, são memórias da nossa alma. Então tudo no universo contém o seu próprio registro akáshico. Mas hoje eu não quero me aprofundar tanto nessa teoria, o convite mais é para a gente ser levado a esse campo do sentir, das sensações, o que a gente sente então quando adentra essa grande biblioteca cósmica, esse espaço etérico, esse espaço akáshico. Afinal de contas, a gente está falando de uma outra dimensão aqui e nós temos sensações diferentes que o nosso corpo físico pode experimentar quando a gente acessa uma outra dimensão, a gente se conecta com informações a nível mental, a nível emocional diferentes no sentido de virem de um lugar diferente mesmo. Então a nossa mente ela experiencia um outro estado de consciência e é nesse estado de consciência que a gente pode ter ali algumas percepções, algumas sensações. E você sim já pode ter acessado até por acaso o seu próprio registro de alma. Isso pode já ter acontecido num sonho teu. Você já pode ter acessado isso em alguma meditação, em algum momento que você estava, sei lá, só relaxando, só deitado ali no sol, na praia, numa cadeira, na rede. Isso pode acontecer com a gente naturalmente, de entrar em uma outra dimensão, principalmente quando a gente está relaxado, quando a gente está tranquilo, despreocupado, naquele estado em que os nossos pensamentos não estão tão acelerados, em que a gente está apaziguado desses pensamentos excessivos. São nesses momentos, esses momentos são muito chave para a gente acessar uma outra dimensão da nossa consciência. E é claro que o nosso dia a dia não facilita muito isso, né? Vamos combinar. Então, se a gente parar para pensar, você já teve um momento de relaxamento? Você já teve um sonho meio lúcido que te trouxe alguma percepção, algum insight diferente? Então, provavelmente você já acessou o seu registro akáshico. Então, todos nós podemos acessar os nossos próprios registros akáshicos. É claro que a gente acessa dessa forma meio por acaso. E ele é um lugar de inspiração, é um lugar de conexão com a nossa pura criatividade, com a nossa pura essência. E ele está disponível para todos nós. A porta dos seus registros akáshicos já estão abertas para você acessar. A porta dos meus registros akáshicos também estão abertas para mim acessar a qualquer momento que eu quiser. O problema é que isso não acontece de uma forma tão natural. A gente não está no nosso estado de relaxamento, no nosso estado mais pacífico o tempo inteiro, não é mesmo? Então, se permitir esse relaxamento, se permitir esses momentos de descanso, facilita essa chegada, essa entrada aos seus registros akáshicos. E olha, não importa a idade que você tenha, todo mundo tem essa potência desse acesso. Vale a pena a gente falar que as mentes mais intuitivas e não tão racionais conseguem, às vezes, essa percepção, captar sensações de uma forma um pouco mais afinada. A gente estava falando há uns vídeos atrás sobre a conexão com a nossa intuição. Como se conectar mais à nossa intuição. Essas práticas, esses movimentos de conexão com a intuição ajudam demais a gente entrar nesse novo estado de consciência, a esse estado mais elevado. Por isso que aqui no canal a gente fala sobre muitas práticas de relaxamento, que vocês veem em algumas meditações, justamente para a gente ser levado a esse campo etérico. O campo etérico, para a gente ter uma noção, esse elemento éter, ele é muito mais sutil do que o ar. Então, se a gente já
não consegue pegar o ar. Se a gente já só sente o ar tocando mesmo a nossa pele, né? Ele não é palpável. Imaginem o éter. É algo muito, muito mais sutil. Então, para a gente fazer essa conexão com esse elemento etérico, a gente também precisa sutilizar as informações que estão aqui no nosso campo mental, no nosso campo emocional. E para isso, essas práticas de expansão de consciência, de meditações, são muito bem-vindas. Então, quando a gente faz todo esse movimento de relaxamento, de respiração, se permitindo, é onde a gente recebe as sensações, o sentir. Então, o que a gente sente quando acessa um registro de alma? Você já sabe que o primeiro passo, então, é estar aberto ao sentir. E para eu sentir, eu não posso estar com um turbilhão de informações na minha mente, porque isso bloqueia aquilo que eu estou sentindo nesse campo etérico. Se eu estou com pensamentos excessivos, eu não consigo abrir espaço para o sentir, para entrega, para rendição mesmo. Acessar um registro acástico é se render às emoções, aos sentimentos, aquilo que vem. E muitas pessoas tendem a ficar racionalizando esse processo de sentir, tentando racionalizar aquilo que sente. Então a ideia de acessar um registro acástico não é tentar entender porque eu estou sentindo aquilo que eu estou sentindo, é simplesmente sentir e se entregar a esse sentir, a esse sentimento, a essa emoção, a essa memória que vem. Porque muitas vezes, gente, o que acontece? A gente capta uma informação dentro dos registros acásticos e ela muitas vezes demora um tempo para decodificar dentro da gente. Então a gente recebe às vezes uma informação que seja uma palavra, uma informação que seja simbólica. Às vezes a gente recebe uma cor, simplesmente. Às vezes aquilo não vai fazer sentido no primeiro momento e muitas vezes, principalmente nos primeiros acessos, realmente não faz nenhum sentido. Então eu vou lá, eu acesso um triângulo vermelho. Mas o que o triângulo vermelho quer me dizer? E aí eu fico tentando processar aquilo, tentando entender e nada. E então eu preciso deixar processar, porque aquilo talvez seja uma forma geométrica que está agindo no meu corpo, um código de luz que está sendo impresso, enfim, no meu corpo. E eu não preciso entender tudo. É claro que se eu tenho um conhecimento, né, mais amplo sobre uma geometria, eu posso associar o triângulo voltado para cima com energia Yang, ainda mais vermelho, trazendo o elemento fogo. Então eu posso fazer algumas associações, claro, mas não tentar entender tudo de uma forma perfeita e incrivelmente racional. Então a ideia, quando a gente acessa algo dentro dos registros acásticos, seja uma informação simbólica, como eu falei, seja uma palavra, é simplesmente sentir e esperar o tempo daquela informação ser processada pelo nosso campo emocional. E pelo espiritual também. O que não envolve essa lógica, esse raciocínio, esse lado racional. Bom, daí vocês vão me perguntar, fala logo o que a gente sente, né, quando acessa um registro acástico. É importante falar que cada um tem uma percepção diferente, então não tem uma regra, olha, você vai sentir isso com certeza. Mas de uma forma geral, a gente sente uma expansão da nossa consciência, que muitas vezes isso é sentido até a nível físico, energético também. Às vezes a gente sente essa expansão aqui no nosso chakra coronário, uma movimentação, como se fosse um formigamento, ou aqui também no chakra frontal, no espaço entre as sobrancelhas. Então tudo isso simboliza e pode sinalizar que você está conectado com esse campo acástico, que você está expandindo e que você está abrindo então o seu campo de informação energética ali no seu corpo etérico para receber, para captar essas informações. Então o primeiro sinal aí de que você está entrando em conexão com seus registros acásticos é uma certa sensibilidade energética, principalmente no coronário e no chakra frontal. Um outro sinal que você pode experimentar também é umas sensações de alterações térmicas no seu corpo. Então, quando a gente acessa os registros acásticos, às vezes a gente pode ficar com o corpo meio frio ou com o corpo meio quente. E muitas vezes, para mim, eu só percebo essa sensação de variação térmica quando eu volto dos registros acásticos. Então eu estou fazendo um trabalho, uma meditação, uma canalização, algo ali nos registros acásticos, e aí quando eu volto a minha consciência de volta, é quando eu sinto essa diferença térmica. Às vezes eu suo, ou às vezes eu sinto muito frio, principalmente nos pés e nas pernas. Então essa sensação de temperatura térmica meio alterada pode sinalizar também que você já acessou o seu registro acástico. Flashes de memórias aleatórias que não são suas, pelo menos não de forma consciente.
Quando você acessa um registro acástico, você pode acessar pequenos trechos, como se fossem flashes, ou um pequeno trailer, como se fosse um filme de uma história de talvez alguém que você nunca viu e que muitas vezes esse alguém pode ter sido você em uma vida passada. Então, quando a gente acessa alguma informação também no nosso registro acástico, a gente pode acessar determinadas situações, ou a gente se vê num outro corpo, ou a gente se vê numa outra cidade, com uma outra família, e isso tudo muito rápido. Então, sabe uma informação enorme que te chega numa questão de sei lá, 1 segundo? Igual você abrir uma pasta no computador, né? Quando você clica, naquele clique já abre trocentos arquivos. Então é mais ou menos isso que a gente sente quando capta e canaliza uma informação dentro do registro acástico. A gente recebe uma informação, coisa de segundos ali, e é como se aquela informação desdobrasse uma história inteira. Um pequeno pacotinho abre muitas informações e às vezes a gente até demora para processar tudo isso que aconteceu. Igual nos sonhos, né? Dizem que a gente sonha em questões de segundos, né? E muitas vezes parece que esse sonho levou horas e foi rapidinho. Então é mais ou menos assim. A informação chega muito rápida e chega com uma quantidade enorme de informações ali, e muitas vezes esses flashes ali do que você viveu em alguma vida passada. Esses flashes, é importante falar que muitas vezes não são tão comuns no início de uma tentativa de acesso aos registros acásticos. Geralmente esses flashes eles começam a acontecer mais com a prática. Então, à medida que você treina o acesso ao campo acástico, você começa a acessar um pouco mais de informação, um pouco mais precisas. E essas informações que chegam, gente, como eu falei, elas podem chegar de diversas maneiras. Eu posso ter flashes visuais, visualizando isso na minha tela mental, pode ser algo auditivo, eu posso receber essa informação por clareaudiência, então eu capto com meus ouvidos, que não são esses ouvidos aqui externos, mas um ouvido interno, as informações. Então elas podem chegar para mim através de palavras mesmo, ou através também de sensações que eu fico tendo, como tristeza, sentimentos como saudade, que parecem brotar meio que do nada. Então cada um vai ter o seu próprio jeito também de captar essas informações. Uns vão ser mais visuais, outros vão ser mais auditivos, outros vão trazer mais para esse campo das sensações físicas mesmo, às vezes com formigamentos, né, nas mãos, às vezes com sensações de determinadas emoções, como alegria, como tristeza, como angústia. Então tudo isso significa que você está captando uma informação ali. Por isso que esse sentir é muito importante. Deixar o lado racional e se abrir para o campo do sentir, do jeito que vier. Porque às vezes eu estou esperando uma informação visual e eu funciono melhor com uma informação auditiva, com uma informação através das sensações. Então eu preciso estar muito presente para poder observar como que me chegam essas informações, qual que é o meu jeito de sentir isso, qual que é o meu jeito de sentir esse campo sutil. E cada um vai ter um jeito. Outro sinal é que você se sente meio que envolvido por uma bolha. Eu vou explicar isso melhor. Apesar de que é difícil explicar uma sensação, tá, gente? Mas entendam que eu tô me esforçando aqui ao máximo, tá? Imagine que vocês estão ali envolvidos numa bolha e que essa bolha ela é bem sutil, ela é quase um véuzinho, só que de alguma forma essa bolha ela deixa uma sensação de leveza e ela até bloqueia ruídos e interrupções externas. É uma sensação mesmo de proteção e uma sensação muito de que você tá meio separado daquilo que está ao lado, aquilo que é externo dessa bolha. Como eu falei, difícil de explicar, mais fácil de sentir. Então, se vocês alguma vez já sentiram essa sensação de bolha, de realmente uma coisa envolvendo vocês, criando um certo espaço silencioso, um espaço protegido, isso é sinal de que você está no campo acástico. E ele vem com uma certa sensação de leveza, acompanhada também desses outros sinais aí anteriores. Me contem aqui se vocês já acessaram, já sentiram algum desses sinais aí, já estiveram conectados com esse campo acástico. E se você gosta desse assunto, está buscando se desenvolver nesse conhecimento, realizar leituras de registros acásticos ou para você ou de forma profissional, vou deixar aqui para você no primeiro link da descrição
todas as informações sobre a formação em leitores de registros acásticos, onde você vai aprender comigo esse passo a passo para fazer esse acesso seguro aos registros acásticos, quais informações você pode recolher ali desse campo. E também ir afinando a tua mediunidade e aprimorando as suas canalizações. Vai ser um prazer te receber na turma. E olha, se você gostou desse vídeo, já checa e vê se você deu o seu joinha. Foi um prazer estar com vocês aqui. Nos vemos no próximo vídeo.